Eu já tô aqui com o Deco Rossi, consultor de vinhos há mais de 13 anos, um dos 30 brasileiros a ter o nível 4 do Deep W7. Além disso, ele é jurado nacional e internacional, colunista da R7 e vai contar pra gente tudo sobre vinhos hoje. Oi, Deco. Obrigada por ter vindo. Imagina, obrigado você pelo convite. Prazer. Vamos começar, né? Tô Bora. super curiosa pra saber tudo. Conta um pouquinho de você, da tua história, como é que você caiu nisso. Então, Mo, eu sou mais um daqueles que daquela geração que jogou tudo pro alto e foi trabalhar com hobby, né? Eu sou publicitário de formação, trabalhei 15 anos em agências, Young & Rubicon, Liu Lara, Publicis, Macan, Léo Burnet, enfim, terminei na W Brasil, foi a última agência que eu trabalhei. E tava meio de saco cheio da propaganda, e aí, um pouquinho antes, isso em 2009, eu comecei a escrever um blog de vinho, super ao acaso, porque eu adorava a degustação, adorava vinho, e aí me convidava para uma degustação. Eu fazia um texto de vinho, não sobre o vinho específico, eu nunca tinha feito um curso de vinho na vida, eu lia a revista, mas não tinha técnica nenhuma. Então, eu escrevi um texto sobre o entorno da degustação. Então, as situações engraçadas, as coisas, e não sobre a bebida. E aí, me convenceram a fazer um blog, que na época era o Enodeco. E aí eu comecei a a alimentar um pouco esse blog, tinham poucos blogs de vinho na época. 6 meses depois ele apareceu no Guia 4 Rodas, me deu uma visibilidade que eu nunca imaginei. Aí eu chegava em casa e tinha caixa de vinho, não, eu gostaria da sua avaliação. Eu falei, gente, tá todo mundo louco, eu não sou ninguém para avaliar Mas vinho. que delícia, né? Eu achava ótimo. Tinha convite para degustação, não precisava mais pagar a degustação, que antes até então tinha que pagar, agora não tinha mais que pagar, né? Ótimo blog esse. Tava Viagem, rendendo. né? Fui pro Vale dos Vinhedos, a primeira vez que fui pro Vale dos Vinhedos foi uma viagem, uma press trip, super bacana. E aí eu comecei, como o bicho do vinho começou a me comer pelas beiradas, assim, né? Mas, só te interrompendo, de onde veio a paixão? Era de casa? Como é que funcionou isso? Era de casa. Eu nunca fui muito fã de destilado. Eu tomava destilado só quando ia pra balada. Então era vodka com energético e ponto, né? Uma caipirinha de vez em quando, mas nunca fui muito destilado. Whisky eu não gosto até hoje. Adoraria gostar de whisky, porque é um mundo, parece um mundo fascinante, mas eu não gosto. Então destilado não é muito a minha praia. Mas eu via muito meu pai tomando. Meu pai sempre adorou vinho. O meu avô materno sempre gostou muito de vinho. Meu avô adorava vinho do Porto. Adorava. Porque no Brasil, assim, nunca existe uma cultura muito forte, né, do vinho, principalmente a gente tá falando de 20 anos atrás, não sei. Uns 15 anos atrás. 15 anos. As coisas mudaram um pouco, até vamos falar disso, mas eu sei, por exemplo, meu avô português, então eu vi muito esse processo da gente tomar vinho em casa, mas eu vejo que pra maioria das pessoas não existiu isso de berço, né? O vinho no Brasil é uma coisa muito recente, né? Até o Plano Collor, você só tinha vinho brasileiro aqui. Aí o Plano Collor abriu, né? O Plano Collor não, a época do Collor abriu para importação de vinho, e aí começou a entrar muito vinho, principalmente chileno, os vinhos mais de volume da Itália, por exemplo, Valpolicella, tinha aquele Bola Valpolicella, tinha um monte de vinho que era volumão, era vinho super comercial, né? Então era muito pouco difundido o vinho no Brasil, era muito pouco consumido. E isso até hoje a gente sente, porque naquela época quem entendia de vinho era quase um status. Então era quase que uma coisa de você se mostrar, se gabar de eu entendo de vinho, eu fiz um curso de vinho, né? Na época já tinha a ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier. Então entender de vinho naquela época era assim, uma coisa que Era pra pouquíssima gente sabia, então era status. E a gente sente isso até hoje, porque muita gente ainda usa, muita gente ainda acha que está naquela época
e gosta de encher o peito e falar que conhece isso, que conhece aquilo, ou que fala difícil, fala um vocabulário super rebuscado, só para mostrar que sabe. E isso muitas vezes afeta o consumo de vinho no Brasil. Muita gente deixa de tomar vinho porque não quer, porque vê o vinho como uma bebida de fresco, uma bebida de elite, uma bebida que tem que ter uma taça de cristal que custa R$1.000 cada uma. Então eu vou tomar eu tenho R$50 para gastar em uma bebida. Eu prefiro gastar numa cerveja especial do que numa garrafa de vinho, porque a cerveja eu boto em qualquer copo de vidro, tá tudo certo. Eu não preciso sentir os aromas da primeira manhã da primavera dos bosques da Romênia, sabe? E então, infelizmente, ainda muita gente tem esse tipo de comportamento que atrapalha e distancia muita gente do vinho. Mas, graças a Deus, tem muita gente bacana hoje, gente mais jovem, que está aproximando, que está tirando essa marra do vinho. Tá desmistificando, né? Exatamente. Eu gosto de usar a palavra desenfrescalhar. Ótimo. Eu gosto muito de desenfrescalhar o vinho. Por mais que eu tenha técnica e tenha conhecimento e curso suficiente para poder falar difícil ou falar tecnicamente de um vinho, eu não gosto de falar. Então eu não gosto de uma degustação, nós vamos falar isso mais para frente, dependendo do público que está ali, se é uma galera que está fazendo um curso básico e tudo mais, eu evito ficar falando, não, aqui tem aromas de clorofila ou de grafite, ou de... Sabe, que às vezes você até sente, mas, cara, para aquele público que está ali, você vai falar no máximo que tem um morango, tem uma fruta preta, tem uma amora, tem uma flor, uma coisa mais básica. Quando é para falar? Então, assim, eu tenho muito essa missão, e quando eu comecei a trabalhar com vinho, eu tinha isso, de aproximar o consumidor do vinho, de mostrar para todo mundo que o vinho não é esse bicho de 7 cabeças como muita gente considera. E que o importante primeiro é a pessoa sentir o prazer, né? Sem os dogmas todos. Interessante. Mas eu te cortei, eu tô até me sentindo mal aqui. E aí, você começou a ter o blog, começou a surgir essas diversas parcerias. Aí eu fui uma semana para Nova York tirar férias. Eu tava na W na época, eu já tinha o blog. E aí comecei a conversar com uma vendedora de uma loja super famosa de Nova York, que infelizmente hoje a loja já não existe mais, que muito brasileiro comprava, que é a Sherry Lehman, e ela contou da história dela, que ela fazia letras, aí o marido foi transferido, e aí para ajudar na renda de casa, quando eles chegaram em Boston, ela foi trabalhar numa loja de vinho, adorou, começou a fazer um curso, que foi o curso que eu fiz, o WSET, o W7, né? Que é uma escola britânica, e se apaixonou pelo mundo do vinho, e depois eles foram para Nova York, ela foi trabalhar na Sherry Lehman, estava com uma carteira de clientes absurda, ganhando muito dinheiro, e trabalhando com o que ela achou, descobriu de paixão, né? E aí eu voltei pro Brasil, conversei, na época eu estava casado com a minha primeira mulher, com o meu filho tinha 6 meses na época, e aí conversei com ela, comecei a ver o tal do W7, o que era, o que não era e tal, eu falei, putz, 2 anos para fazer os 3 cursos, e são 4 cursos que eles têm. Para fazer assim, dos 3 de uma vez, eu teria que ficar lá 2 anos. Putz, com um filho de 6 meses, né? Complicado. Era uma logística toda de trabalho meu. Eu trabalhava na W, ela trabalhava na Young, com um filho de 6 meses, com família, ia ser meio complicado. E aí eu consegui ver em Nova York que eu conseguiria fazer os 3 cursos em 1 mês. Uau! De uma forma intensiva. Então, era todo dia, das 9 da manhã às 6 da tarde. Então, eu aluguei um apartamento, nem tinha Airbnb naquela época. Aluguei um apartamento e fiquei 1 mês lá para fazer os 3 cursos, um na sequência do outro. Normalmente, você não pode fazer isso. Você tem que fazer um, se você passar, você faz o 2, se você passar, você faz o 3. Eu fiz os 3 logo na sequência. Se desse errado, depois eu ia me virar. Paguei e fiz os 3. E então eu fui, passou 1 mês em Nova York, eu quase não aproveitei a cidade, porque eu fiquei 1 mês lá das 9 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sábado. Mas tomava um pouquinho de vinho, né? Óbvio, todo dia eu tomava vinho lá. Então, 9 horas da manhã já tava tomando vinho. Tava bem servido. 9 horas da manhã já é meio-dia em algum lugar, então, então pode. E aí, eu voltei pro Brasil, antes de fazer o curso,
Entrei na sala do Washington Oliveto. Falei, Washington, Washington nem era meu chefe direto, eu era atendimento. E falei, tô saindo. Aí ele falou, senta aqui, Andrezinho, me chamava de Andrezinho. Pra onde você vai? Vamos negociar isso aí. A W tinha acabado de fundir com a McCann Erickson. E da W tinha ido, tipo, 20% das pessoas que trabalhavam na W tinham ido pra McCann. Eu, graças a Deus, tinha sido um deles. Eu sempre tive a sorte do Washington gostar muito de mim, porque o Washington, ele era muito... ou ele adorava a pessoa, ou ele não gostava da pessoa e era difícil trabalhar lá. Mas é um gênio, eu amo ele. Até hoje, até falo com ele quando eu fui para Londres, agora ele tá morando em Londres. E falei que eu tava indo para lá, queria encontrar com ele, mas quando eu fui para lá, ele veio para cá. Então a gente acabou não encontrando. E ele é apaixonado por vinho. Ele é apaixonado por vinho. Na época que eu tinha o blog, que eu ainda era atendimento, eu escrevia os meus blogs, meus textos. E aí, às vezes ele tinha um espaço lá no blog dele, na Globo.com. Manda um texto seu aí. Aí ele publicava alguma coisa, um texto meu com, sei lá, 3 linhas antes falando de mim. E eu me achava todo, né? Um texto meu no blog do Washington Oliveto. E ele sabia que eu gostava de vinho. Então, às vezes tinha um almoço com algum próspero, algum amigo dele, que bebia super bem, mesmo que não tivesse nada a ver com as contas que eu atendia, ele me chamava para ir junto. Então, para tomar uns baita vinhos. Assim, alguns dos melhores vinhos que eu já tomei foram nesses almoços com o Washington. Até hoje. Primeira vez que tomei um Barca Velha foi com o Washington. Primeira vez que tomei um Vega Sicília foi com o Washington. Que legal. E era carinho, então não, eu falei... É carinho. Então eu falei, Washington, não, eu vou tentar minha vida no vinho e tal. Ele falou, cara, vai, você adora isso, você escreve super bem, você leva jeito. Se um dia você precisar, as portas da W estão abertas. Graças a Deus eu nunca precisei, hoje ele está em Londres, não tem nada a ver mais com a agência. Já se passaram 13 anos, né? E você tá aqui agora voando nesse mundo. Aí eu fui para Nova York, foi quando eu falei que eu fui para Nova York, fiz os cursos e voltei para o Brasil e abri minha consultoria. Que legal. E me conta, como é que foi? Foram vários anos, são 13 anos, né? Vendo esse mercado brasileiro mudar muito, né? E você, muito provavelmente, evoluindo dentro disso. Como é que você enxerga hoje esse mercado? Como é que o público tá pronto ou não para receber os vinhos locais que têm crescido, os vinhos de fora? O mercado do vinho mudou muito no Brasil, principalmente depois da pandemia. Ou na pandemia, né? Até essa semana passada eu estava na Argentina conversando com alguns produtores e eu comentei isso. Acho que o mercado do Brasil ele se divide em antes da pandemia e pós-pandemia. O vinho, ele ainda é, infelizmente, tratado por muita gente como um objeto de status, de elite, uma bebida para fresco, aquela coisa toda, né? Porque há muito tempo atrás, quem tinha acesso a vinho era muito pouca gente. Então, quem conhecia de vinho, então, você contava nos dedos. Então, quem conhecia de fato acabava usando isso como uma forma de status, estufava o peito para falar, né, o que era aquele vinho, falar difícil. Quanto mais difícil você falasse, mais parecia que você entendia, né? E ainda tem gente que, infelizmente, ainda tem esse tipo de comportamento que, para mim, distancia as pessoas do vinho. Sim. Né? Então, o mercado brasileiro, ele é um dos mercados que você melhor consegue beber em termos de variedade no mundo. Quando vem produtor de qualquer país aqui, principalmente Argentina, Chile, Uruguai, eles ficam abismados como eles encontram vinho de qualquer parte do mundo no Brasil. Você tem um vinho argentino, chileno, uruguaio, americano, mas você tem um vinho da Bulgária, um vinho da Romênia, um vinho da Geórgia, coisa que não... Por mais que, por exemplo, a Argentina seja um baita país produtor e consumidor, eles só tem praticamente vinho argentino e poucos lugares que eles encontram algum vinho de outra origem. Chile também. Então, normalmente, os países produtores... Estou falando dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos produzem lá na Califórnia. Obviamente, se você for para lá, você praticamente só vai ver vinho californiano. Se for para Nova York, você vai encontrar, tipo São Paulo, vinho de qualquer lugar do mundo. Então, a gente consegue beber muito bem aqui. Vinhos que vão de A a Z... em preço, em estilo, em país, em tudo. É difícil você não achar alguma coisa no Brasil hoje. Só que, ao mesmo tempo, é uma bebida cara ainda.
por conta de imposto. Principalmente conta de imposto, Por né? conta do dólar, né? Câmbio. Euro. Né? Então, tudo isso conta. Então, isso faz também um mercado ilegal do vinho crescer absurdamente no Brasil. Essas listas de contatinho que um monte de gente compra, vinho por exemplo, vou dar, não é propaganda nem nada, mas você compra um DV Catena, que o brasileiro adora, que custa 200 e tantos reais, o cara vendendo por 90. É o que mais tem hoje. É o que mais tem, mas tem muito, a grande maioria é contrabando e tem muito vinho falsificado também. Era isso que eu ia te perguntar. Tem. Tem, né? Tem. Outro dia eu peguei um DV Catena, mesmo DV Catena, Malbec, mesmo ano, a mesma safra, não lembro qual era a safra, olhava o contrarótulo, primeira coisa que você vê, se o contrarótulo tem quem é o importador. Tá. Se não tem, de duas uma, ou uma pessoa que trouxe de fora para você, então, fui para Argentina, trouxe de fora, tá aqui, não vai ter selo de importador. A outra é que ele foi contrabandeado. Você olha o contrarótulo, você vê que eles não têm o selo de importação, mas você olha o rótulo, graduações alcoólicas diferentes. Como é que você pode pegar o mesmo vinho, a mesma safra e ter graduação alcoólica diferente? Nossa, mas eles erram nisso? Eles fazem na fronteira, amor. Entendi. Então, assim, muita gente que compra e se acha o espertão, tá alimentando o crime organizado. Sim. Todo dia tem reportagem de tantos milhões, tantos mil garrafas foram apreendidas na fronteira. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai. Toda hora você vê. Se der um Google, você vai ver matérias e matérias e matérias de tantos milhões que já foram apreendidos em garrafa. E os que mais sofrem hoje são os argentinos, né? Sim, porque tem a fronteira ali. Né? Então, hoje em dia você tem esse tipo de contrabando e muita gente falsificando. Essa questão da graduação alcoólica é isso. Que pena. Então, isso faz com que o vinho brasileiro, o vinho importado, que é caro por conta de câmbio e de imposto, seja menos acessível a muita gente. Não que o brasileiro não seja. O vinho nacional não tem a questão de IPI, de imposto de importação e tudo mais, mas tem o imposto. Uhum. Então, assim, se o vinho brasileiro tivesse uma taxação, por exemplo, como o argentino lá, o vinho argentino na Argentina é considerado alimento. Mas é muito errado o governo não proteger nossa indústria local, né? Pois é, mas daí ele deixa de arrecadar imposto, claro, né? Mas então, é o que tá preocupado. Esse é o ponto. E aí, vamos dizer que eu não entendo nada sobre vinho. Qual é a primeira dica que você me dá para eu escolher um vinho, para eu começar a entrar nesse mundo, acostumar aqui minhas papilas? Primeiro, você tem que gostar. Segundo, prestar atenção no que você está tomando. Então, eu sou um daqueles chatos que não gosta de ficar me baseando em pontuações. Uhum. Assim, pessoal, sempre que eu dou curso, dou aula, tudo. Deco, e o Vivino? Tô rindo porque a gente usou muito já. Mas o Vivino, ele tem algumas funções que são muito úteis. O que eu não gosto do Vivino é você basear uma compra. Esse tem tantas estrelas. Quem deu essas estrelas? Quem disse que ela tem o mesmo gosto que você? Uhum. E outra, a gente sabe de muita vinícola, principalmente maiores, que pagam pessoas para ranquear o vinho com pontuação máxima. Faz todo sentido. Então, eu vou te mandar 6 garrafas aí, você dá uma pontuada boa. O cara não gasta, o cara gasta com garrafa, o custo dele é irrisório. Claro. E outra, questão de preço. O preço do Vivino é uma média global. Tá sempre abaixo do que você acha. Então, na grande maioria das vezes, a não ser que seja um vinho muito consumido aqui e que você já consegue ter uma realidade melhor, ele vai fazer uma média global. E aí, como lá fora é mais barato, aí você vai olhar e falar, ele custa aqui 100 reais. Você vai na loja, ele custa 200. Você fala, não, mas aqui tá 100. Vocês estão roubando, tá muito caro. Não. Então, a pessoa tem que entender como funciona o algoritmo ali para você calcular a média de preço do Vivino. Então, o que eu gosto de falar pró-Vivino é uma ótima ferramenta para você guardar o que você bebeu. E aí você vai dar o teu ranking lá, o número de estrelas, para você lembrar se você gostou, se você não gostou. Com quem você bebeu, você pode escrever o que você quiser lá no Vivino. Bebi com tal pessoa, tal ocasião. Não precisa colocar uma nota de degustação do que você sentiu, que você não sentiu. E aí você vai criando seu portfóliozinho. Então você vai ter aquilo lá que você bebeu para de repente lembrar, putz, você bebia um vinho aquele dia tal.
Deixa eu lembrar aqui. Aí você vai. Ah, aqui, tá aqui. E para seguir pessoas que você sabe, ou que tem um gosto parecido com o seu, ou que bebe vinhos mais ou menos na mesma faixa que você. Então, você vai acompanhando aquelas pessoas para ver, pô, olha, esse vinho aqui, ele gostou, tal. Vou experimentar. Agora, para você basear a tua compra na classificação dele, eu acho delicado. Vou te contar uma coisa que eu faço, você pode falar se eu tô errada. Eu agora tô com a mania de querer trabalhar meu olfato, né? Então eu fico cheirando e falo, ai, tem cheiro de couro. Tem cheiro de frutas vermelhas. Nossa, vai ser cheiro de cassis. Aí eu falo pro meu marido, abre o vivino, eu falo se não tô certo. O vivino você pode colocar o que você quiser. Se colocar que um vinho branco tem aroma de cassis, você pode colocar lá. Então lá, esse tipo de coisa, você pode colocar o que você quiser, não tem um filtro. Então tem de tudo ali. Tem de tudo. Mas existem, assim, 30% falou desse cheiro. Existe. Posso confiar nisso ou não também? Eu prefiro que você confie no que você está sentindo. Por quê? Eu sou... nesse tema, eu sou meio chato em relação a certos e errados. Na verdade, no vinho como um todo, apesar de ter muita gente que falha, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode, eu acho que não é assim. Por quê? Cada um tem um gosto. Claro. Cada um tem uma memória olfativa. Não tem certo e errado. Se você sentiu cassis, couro, terra, é aquilo que você está sentindo. Não necessariamente é o que eu vou sentir. E não tem um certo e um errado. Tudo bem, você pode falar, aqui eu sinto madeira. O vinho não passou por nenhum estágio em barrica ou em nada de madeira. Talvez não tenha. Mas, de novo, é a tua memória olfativa. Eu sempre conto essa história porque eu acho que ela ilustra bem. Tiveram 2 vezes que eu estava dando aula e estava... o meu curso básico eu sempre termino com a degustação. Para as pessoas irem acostumando, porque você tem que acostumar e fazer isso que você está falando, treinar. Uhum. Treinar. Eu falo que o melhor treino que você pode ter é passar um dia, uma tarde, uma manhã no Mercadão. Naquelas barraquinhas que tem vários cheiros, vários temperos, vários... Cara, é um exercício incrível para você trabalhar o teu olfato. Tava lá, não, esse aqui tem aroma disso. E aí, a gente tava num vinho branco e aí alguém falou, isso aqui parece Austromélia. Eu nem sabia o que era isso. Todo mundo teve essa reação. Todo mundo começou a rir. O que ela fazia? Ela trabalhava com um evento, decoração de casamento. Então ela lidava muito com flor. Sim. Ela tinha muito clara para ela a referência da Austromélia. Claro. Assim como uma outra vez, eu estava numa outra turma com um vinho. A gente estava degustando um vinho do Porto. E o vinho do Porto tem um pouco daquele aroma de fruta seca, de uma fruta mais passada e tal. E aí alguém chegou e falou, isso aqui me lembra Natal. Faz sentido. Qual é a época do ano que a gente come muita fruta seca? É no Natal. Sem dúvida. Então aquilo para ele não lembrou uma coisa específica. Mas aí é aquela memória afetiva, né? Exato. E aí isso tem a ver. Então a memória olfativa de cada um, Sim. Você não tira. Você não fala que tá certo ou que tá errado. Então você ir lá no Vivino ver se é aquilo ou não, acho bacana para você ter uma noção para você. Mas o que vale é aquilo que você sinta. E pode ser que outro dia você pegue esse mesmo vinho e você não sinta aquilo. Você sinta outra coisa. E acontece direto, né? Eu, às vezes, tomo o mesmo vinho em situações diferentes e eu não tenho as mesmas sensações. Super. Primeiro, a taça que você está tomando, a companhia que você está tomando, com quem você está tomando. Se você tomar um vinho sozinho, tomar um vinho acompanhado com amigos, não sei o quê, muda a tua sensação, muda o teu estado de espírito. Isso afeta a tua degustação. O que você come, né? Muda muito. O que muito. você está comendo, então, assim, nem se fala. Porque tem a questão da harmonização que a gente... acho um tema que a gente pode ficar falando aqui até de madrugada. De madrugada, até porque você é pura comida, eu sou né? Pura comida. Eu amo também, então, mas quando você então está comendo alguma coisa, isso vai mudar muito a tua percepção do vinho. Então pode ser que aquela mesma garrafa que você tomou aquele dia não esteja igual, esteja melhor ou esteja pior. E como é que você, Deco, faz para fazer uma avaliação, uma degustação de um vinho?
É uma coisa, aí quando é uma coisa, por exemplo, para minha consultoria, né, que eu recentemente comecei a importar também. Então, a gente estava procurando um vinho nacional também para poder fazer distribuição, então peguei outro dia várias amostras que me mandaram e fiz uma degustação de, acho que 20, 25 vinhos, né? Primeiro, eu não tomo os 25 vinhos. Não? Né? Não, eu tenho um baldinho Você e eu põe descarto. na boca. Sim. Né? Eu acabo engolindo 10% do que está na boca. Tá. Porque senão você não aguenta. Sim, não claro. adianta. Né? E uma avaliação de, por exemplo, para uma revista ou para um concurso também igualzinho. Né? Mas quando eu estou fazendo uma avaliação, o que eu avalio? Primeiro você olha a cor, você sabe, enfim, vendo se é um branco, se é um rosé, se é um tinto. Porque às vezes você tem, por exemplo, um vinho 2022, super jovem, um Malbec, que você sabe que a coloração é meio arroxeada, é um vermelho mais arroxeado, tal, deveria ser, porque a Malbec, a cor da casca da Malbec é assim. E aí você olha ele na taça, ele tá meio atijolado, assim. Fala, cara, isso não tá certo. Não deveria, com um vinho com 1 ano de idade, 2 anos de idade, o Malbec tá com essa cor. Então você já começa a avaliar o vinho pela aparência dele. Aí você vai pro nariz, então você vai ver o que você sente, se tem algum defeito, se não tem, se tem aquele famoso bouchonnet, que é aquele cheiro de rolha molhada, de pano molhado. Se o vinho tá ok. E aí depois você vai pra boca e aí você vai sabendo o que você tá tomando, né? No caso de uma avaliação, você vai ver a acidez dele, então se tá condizente, tem algumas uvas que você sabe que tem mais acidez, outras que tem menos acidez. Putz, tá faltando acidez, tá sobrando álcool, tem muito tanino, tá meio verde, tá duro. Então, tem uma série de coisas, como a acidez, o corpo do vinho, tanino, o sabor, obviamente, que normalmente o sabor que você sente na boca é o que você sentiu no aroma ali, né? Pode ressaltar uma ou outra coisa, mas normalmente ele segue o mesmo perfil. Se ele, depois que você engole o vinho, se ele fica na boca, então o final dele, que muita gente chama de retrogosto, uma palavra chique, ou a persistência, né? E aí você vê se ele está equilibrado, se ele não está, e aí você faz uma avaliação, dá uma nota, e aí é muito subjetivo de cada um, né? Por isso que eu, às vezes, eu acho que as pontuações, as notas que se dá nos vinhos, esse vinho tem 97 pontos, são muito subjetivas. Então, não necessariamente um vinho que tem 97 pontos você vai gostar. Claro. Né? Porque pode não ser um vinho que tem o teu estilo. Então, que eu acho também que basear a compra num vinho com pontuação, eu só compro vinho, eu já ouvi isso muito, muito. Eu só compro de 90, 92 para cima. Então, muita gente gosta de fazer isso para se mostrar. Trazer, esse vinho aqui que eu trouxe pra gente, no nosso jantar, que tem 98 pontos. Cara, não interessa se o vinho é bom ou se não é. Pontuação é bom, comercialmente falando, para as vinícolas é super importante. Né? Mas eu acho que não deve ser um balizador de compra ou de escolha, e sim o teu gosto. Né? Então, é aquilo que você perguntou. Como é que eu começo? Começa gostando, começa prestando atenção no que você está tomando, para entender o que você gosta e o que você não gosta. E o porquê você gosta e o porquê você não gosta. Porque muita gente fala, pô, Deca, eu gostei desse vinho. Por que você gostou? Aí a pessoa trava da tela azul, sabe aquela tela azul? Sei. E as pessoas têm medo também, né? Porque é um Super. assunto um pouco enigmático, né? Super, super. E, de novo, é muito pessoal e é muito de cada um. Então, a pessoa tem medo de falar uma coisa errada. Não vai ter errado, né? Então, você falar que você não gostou daquele vinho, é importante para você entender o porquê que você não gostou. Putz, eu não gostei. Muita gente fala, eu não gostei porque esse vinho é forte. O que é o forte? É encorpado? Muito tanino? Muita acidez? Muito alcoólico? Você só vai saber isso a partir do momento que você tomar um vinho e começar a entender. Prestar um pouco de atenção nele. Não é para você, num jantar, super descontraído, cheio de amigos. Peraí, gente, peraí que eu tô tentando entender aqui o vinho. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu sempre brinco e falo, gente, se vocês fizerem isso, não falem que vocês fizeram um curso comigo. Pelo amor de Deus, por favor, não façam isso. Tá? Então, assim, é pra você. E óbvio que depois da quinta, sexta garrafa, sei lá em quantos vocês vão estar, cara, uma hora você não vai querer prestar atenção. E tá tudo bem. Mas é uma coisa pra você. Então, presta atenção naquilo que você tá tomando. Por que você gostou, por que você não gostou. Porque assim você vai entender, você vai começar a escolher melhor os vinhos pra você.
Então eu lembro que eu gostei de um Cabernet, mas eu não gostei de um Syrah. Mas de que Syrah você não gostou? Foi um do Chile, foi um francês? Então, é outra coisa que eu falo. Muita gente fala, mas eu não gosto de Pinot. Mas que Pinot você tomou? Uhum. O Pinot do Chile. Você tomou um Pinot da Borgonha? Tomou um Pinot argentino? Não é pra você falar que não gosta de uma uva. Cara, essa uva ela é plantada em N países, em N regiões. Então, generalizações no mundo do vinho acabam mais te afastando ou te limitando do que qualquer outra coisa. E para mim, isso é uma das coisas que me fez apaixonar pelo mundo do vinho, é a diversidade que o vinho tem. Então, se você gosta daquele vinho, beleza, pode tomar aquele vinho, você pode ter mais garrafas ali, mas não fica só nele. O mundo do vinho é gigante, ele é assim, infinito para você ficar naqueles 2, 3 rótulos que você sempre toma. Concordo. Então, isso eu acho uma das maiores graças do mundo do vinho. Você ter vinho para tudo quanto é situação, tudo quanto é comida, tudo quanto é lugar, tudo quanto é pessoa. Isso tudo muda. Então me conta, agora que eu tô querendo saber do meu mundo, né? Quando eu vou fazer um prato, qual é a melhor forma de eu escolher um vinho para eu harmonizar? Harmonização eu sempre brinco que é uma arte. É difícil. Não é fácil harmonizar. E aí eu tô falando de vinho, tô falando de qualquer bebida. Uhum. Primeiro, porque é pessoal. Então eu vou falar para você que esse prato com esse vinho, para mim, ficam espetaculares. Mas pode ser que para você não fique. Quando eu vou dar uma aula sobre harmonização, eu sempre falo, o que eu vou falar para vocês aqui é uma técnica. É a teoria. Mas nem sempre na prática a teoria dá certo. Porque cada um tem um gosto, cada um tem uma sensibilidade. Então, quando eu chego e falo que um determinado vinho tem uma acidez alta, se você é uma pessoa que gosta muito de coisa com limão, a tua sensibilidade para o limão está lá em cima. Talvez você tenha mais dificuldade de sentir acidez, né? Que a acidez daquele vinho é alta, do que para alguém que não goste muito de limão. Faz todo sentido. O açúcar é a mesma coisa. É a mesma coisa como se funciona, a comida funciona para as pessoas, né? Exato. Então, existe a teoria do que combina e o que não combina, quimicamente falando. E você que é da culinária, é da gastronomia, sabe disso, né? As sensações que um prato te dá quando você faz uma mistura de ingredientes ou uma mistura de sensações, um crocante com uma coisa mais molinha, enfim. Essa brincadeira com o vinho é a mesma coisa. Então, você tem que considerar, por exemplo, a acidez. Você não pode ter um vinho com uma baixa acidez, com um prato, por exemplo, um risoto ao limone. O risoto vai matar o vinho. Sim. Ele vai deixar o vinho sem graça. Um vinho que já tem o vinho que você pegou, que de repente tem uma baixa acidez com um risoto ao limone, o vinho vai ficar xoxo na boca. Vai ficar morto. Uhum. Né? Então você tem que procurar um vinho sempre que tenha uma acidez bacana para acompanhar o prato. Tá. Então você pega o corpo, né? Aquela velha receita, vinho tinto com carne, vinho branco com peixe, né? A grande maioria das vezes dá certo, porque aí você está isolando uma coisa, que é o corpo do prato e do vinho. Mas em determinados casos você pode ter um vinho branco que fique melhor com uma carne. Ou um peixe que fique melhor com vinho tinto. Se você pegar, por exemplo, um peixe gordo, salmão, atum, com um vinho bem levinho, mais bobinho, por exemplo, como um Pinot Grigio, que é um vinho bem levinho, quase não é muito aromático, o peixe vai engolir o vinho. Uhum. Se você pegar um Pinot Noir, que é um tinto leve, ele vai ficar melhor com o peixe do que o Pinot Grigio. Faz todo sentido. Você quebrou Uhum. a máxima de peixe com vinho branco. Carne. Pega uma carne com um Pinot Noir bem levinho, bem bobinho, ela pode engolir o Pinot, mas se você pegar um Chardonnay americano, aquele Chardonnay barricadão, que tem mais corpo que um Pinot, é capaz de ele ficar melhor com aquela carne do que o Pinot. Você quebrou a máxima da carne com vinho tinto. Na maioria das vezes isso dá certo, mas, como eu falei, eu não gosto de generalizar, porque sempre tem alguma coisa no mundo do vinho que vai quebrar a tua perna. Sempre. Uma exceção. Sempre.
Mas eu já entendi um pouco da história por trás. Acidez. E quando a gente tá falando de pratos com muita gordura também... A gordura é um inimigo número 1 de uma coisa no vinho. Tanino. Que é aquela sensação de secar a boca. Sei. Aquela astringência que você tem quando você come uma banana verde, um caqui verde que amarra, você não consegue nem abrir a boca, né? Seca tudo. Tanino que você vai encontrar nos vinhos tintos, porque isso está na casca da uva, e como o vinho tinto ele é feito com a casca, é nos tintos que você vai ter isso. Então, o excesso de gordura com o excesso de tanino, eles não casam na boca, eles dão uma sensação metálica na boca. Então, você pegar um vinho com muito tanino, por exemplo, um taná uruguaio, bem encorpadão, com bastante tanino, e pegar uma carne e falar, pô, mas carne uruguaia com taná combina. Sim, mas não vai pegar aquela carne com aquele naco de gordura, né? Ou uma fritura, porque vamos brigar. Vai brigar. Então tem que pegar um vinho tinto, mas um vinho tinto que tenha um tanino mais macio, um Malbec, um Cabernet que não seja tão tânico. Enfim, procurar vinhos que não tenham tanto tanino. O tanino briga com duas coisas principais. O excesso, sempre falando de excesso, tá? O excesso de tanino briga com o excesso de gordura e com o excesso de tempero. Sal, pimenta, esse tipo de coisa dá Especiarias também? Tá. Também. Ok. Então, assim, uma comida tailandesa, uma comida asiática, muito temperada, você vai pegar uma outra coisa para prestar atenção na harmonização, que é o quê? É uma comida muito aromática. Você precisa pegar um vinho aromático. Então, você tem que pensar em várias coisas. Então, você pegou um vinho aromático. Então, qual é o próximo passo? Eu vou ter que pegar um vinho que não tenha muito tanino, um vinho mais leve, não sei o quê. Então, eu vou num branco. O que vai ajudar a harmonizar? Talvez a acidez. Então, eu tenho que pensar em várias etapas para poder... Por isso que eu falei, harmonizar não é fácil. Não, é uma arte. Mas é uma delícia. E a gente só harmoniza bem quando a gente tenta e erra. Ou tenta e acerta. Então, é tentativa e erro. Porque você nunca mais vai esquecer. Eu posso te dar uma aula de harmonização. Daqui a 3 dias você esqueceu metade. Se você experimentar aquela harmonização que deu muito errado, ou aquela harmonização que deu muito certo, você não esquece mais. Então eu vou te chamar aqui pra gente começar a fazer umas A harmonizações. hora que você quiser. Adoro falar de harmonização. É uma das coisas que eu mais gosto. Porque eu concordo perfeitamente. Assim, eu sou super leiga no assunto. Simplesmente amo vinho e amo comida. Mas quando se trata de juntar as duas coisas, é exatamente o que você tá falando. Tem hora que eu falo, tá pegando fogo na minha boca esse vinho, não tá fazendo sentido. Ou a comida tá, tipo, descendo, rasgando na minha garganta. E é isso, meu marido não deixa eu abrir todas as garrafas de vinho dele, né? Então, eu tô um pouco encurralada aqui nesse processo. Mas não é fácil, não é trivial fazer harmonização. É por isso que eu acho encantador, que você vai tentando e as tentativas e as alternativas que você tem são inúmeras. Então, você gostou daquilo um dia, você pode testar com outro vinho outro dia, pode testar com outro dia, e você vai tentando e você não esquece. Ou aquela que foi muito ruim, você não esquece, jamais. Não. Ou aquela que foi muito boa, você fala que isso aqui ficou dos deuses. Então, você vai querer fazer de novo, ou você vai testar com uma outra coisa parecida. Então, assim, a harmonização é uma coisa que é tentativa e erro, e é a melhor forma da gente aprender. E pro chefe é muito importante, né? Porque muda o sabor da tua comida, muda a sensação que você tá gerando pra aquela pessoa que você tá recebendo. Total. É tipo azeite, né? É tipo azeite. Acho que até, sei lá, mais, porque é uma coisa que você come e bebe o tempo todo. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta que também é curiosidade minha. Que a gente começou a usar bastante aqui em casa, mas que eu não sei se é a loucura da minha cabeça ou não. Eu, às vezes, tenho dúvida sobre a eficiência de um Coravin ou Coravin. O que você acha? Muda, de fato, o vinho depois de algum tempo, que você coloca o gás lá dentro, repetidas vezes, ou não? E de acordo com o tempo também que aquele vinho fica na prateleira depois. O Coravin eu sempre falei Coravin,
Aí o representante dele aqui me falou que era Coravin. Ah, E aí eu fui recentemente para França e falavam Coravin. Então eu vou voltar a falar Coravin. tipo, eu também quero falar Coravin. Então, eu Coravin acho tão feio. Coravin é mais... Coravin. Eu também acho. Não, mais Coravin, bonito. gente, Coravin. O Coravin é uma ferramenta ótima para quem quer tomar um vinho bacana e, putz, eu não vou abrir, eu vou tomar, sei lá, umas 2 taças, não vou tomar mais que isso, e aí vou desperdiçar um vinho. Então o Coravin, ele injeta o gás argônio lá, que ele vai evitar a oxidação, porque o problema de você abrir um vinho e depois tomar ele alguns dias depois, a partir do momento que você abriu, entrou o oxigênio em contato com o vinho, ele oxida. O vinho oxidado é vinagre, né? Tem uns que duram mais, uns que duram menos, depende muito da estrutura do vinho, da idade do vinho. Na geladeira vai durar um pouquinho mais, porque o frio ele ajuda a conservar um pouco melhor. Mas o Coravin, ele te ajuda nessa questão. Você tem uns vinhos bacanas, que você quer, de repente, tomar uma taça um dia, você toma, coloca lá. Então, assim, eu não vejo mudança no vinho. Não vejo. Não acho que o vinho, ele piore ou melhore. Que é a função do Coravin, de fato. Né? Então, se de fato, se acontece isso, acho que é a função dele. Mas ele não pode ficar, tipo, 6 meses lá. Então, tem uns vinhos que vão aguentar mais, outros que vão aguentar menos, mas se você fizer isso, de repente, num vinho e durante um mês você for tomando uma tacinha e tal, você vai tomar a garrafa inteira tranquilamente, se tomar uma taça por dia, ele vai durar bem. Ele vai durar bem. Então, eu acho bacana, ele é caro. O aparelho em si é caro, mas depois se você usa muito, o que torna mais caro é que você tem que ficar comprando a cápsula isolada e acaba... Não é para todo mundo, né? Então, eu acho que é uma ferramenta legal, mas que ainda pouca gente tem acesso. E aí, falando de armazenamento, como é que é o melhor jeito para eu guardar o vinho? Tem muita gente que fala que é em pé, tem gente que fala que tem aquele ângulo, né? Que tem que pegar na rolha, tem gente que fala que é simplesmente deitadinho. Não à toa, as adegas que a gente vê por aí são todas com vinho deitado. Né? Então, por que é isso? Porque o vinho ele tem que estar em contato com a rolha. Porque a rolha, hoje a gente tem rolha, fechamento com tampa de rosca, com rolha de rolha sintética, que é borracha com plástico, e tem até rolha de vidro, e cortiça, que é a mais tradicional, mas que é a mais cara para o produtor de vinho. Porque a cortiça vem de uma árvore portuguesa, tem em Portugal e tem um pouco na Espanha também, que chama sobreiro, e que você tira da casca, e ela demora 7 anos para poder se reconstituir de novo. Né? Então, é um recurso que acaba sendo finito. Então, não é barato para um produtor uma rolha. É mais barato ele colocar uma tampa de rosca. Né? Mas vamos considerar a tampa, a rolha de cortiça, ela é natural. Com o tempo, ela vai ressecando. Quando ela vai ressecando, ela não resseca olho num. Olho num você não vê que a rolha ressecou ali. A não ser um vinho muito, muito velho. Então ela cria microcânulazinhas ou espaço entre a rolha e a garrafa que vai entrando um pouquinho de ar, que aos poucos pode ir oxidando o vinho. Mas é anos. Processo longo, isso. Tá? Você deixando o vinho em contato com a rolha fica úmida, ela sempre fica estufada. Entendi. Então você não tem esse problema. Com tampa de rosca ou rolha sintética, você não tem esse problema. Mas daí esses vinhos, então você vai deixar de pé e os outros você vai deixar na adega, deixa tudo deitado. E tá tudo certo. E geralmente os vinhos que se armazena mais, nas vinhos de guarda, aí sim eles têm esse tipo de rolha, né? A maioria. Eu tenho um caso que eu sempre conto. Hoje você pegar grandes vinhos australianos, grandes vinhos da Nova Zelândia, grandes vinhos americanos, já com tampa de rosca. E muita gente ainda tem preconceito. Acha que tampa de rosca é para vinho de entrada, para vinho barato, vinho de supermercado, né? Por ser mais barato, é um tipo de fechamento que os produtores usam muito. Mas não só. Né? Ecologicamente, você não está tirando a cortiça da árvore, então é mais correto você, né, com uma tampa de rosca. Mas ainda tem gente que vê uma tampa de rosca e fala, esse vinho deve ser vagabundo.
Eu tenho um caso de um cliente meu que compra ótimos vinhos. Ele falou, Deco, vou fazer meu aniversário, eu precisava de umas 24 garrafas aí de um Chardonnay e tal. Quero gastar aí, sei lá, uns R$500 por garrafa. Beleza, então tá bom. Eu fiz a curadoria para ele, ó, escolhi esse e aquele. Escolhe. E aí mandei para ele falar, eu quero esse. Aí eu pedi da importadora, mandei entregar para ele. A hora que chegou para ele me ligou, falou, Deco, chegaram os vinhos aqui, mas, putz, eu acho que eu nunca te falei uma coisa. Eu não gosto de vinho com tampa de rosca. Eu tenho preconceito. Aí eu falei, não, tudo bem. Eu vou ver se eu consigo trocar na importadora. Mas eu quero que você fique com uma garrafa. Presente meu. Eu vou te mandar 12 do outro vinho, mas é presente meu. Então você me devolve 23 e eu te mando 24, você fica uma de presente. Ah, tá bom. Aí fui atrás de um vinho em cima do brief que ele queria. Tive que ver o fechamento, coisa que eu nunca tinha precisado ver antes. Beleza, era rolha de cortiça, beleza, mandei, fez a festa, adorou e tal. Me deu uns 3 meses depois, ele me passou uma mensagem, Deco, tomei aquele vinho que você me mandou, melhor que o do meu aniversário, mas eu continuo com preconceito. Mentira. Juro. Não é possível. Juro. Não, aí não vai dar. Ele pelo menos foi sincero. Ele foi sincero. E falou que o vinho era até melhor. Então, eu sempre falo, cuidado com esse tipo de preconceito, porque às vezes você tem um vinho bacana, que ele tem um fechamento em tampa de rosca simplesmente por ser mais barato para o produtor, e isso vai refletir no preço final do vinho também. E você não vai estar tirando a casca de uma árvore para poder fazer a cortiça. E outros preconceitos um outro preconceito que eu vejo muito é a questão de preço também, né? Ah, esse vinho é barato, não é bom. Como é que funciona do lado do produtor para ele precificar um vinho? É muito subjetivo isso? É subjetivo e não ao mesmo tempo. É subjetivo quando você coloca a marca, porque é um bem, é um valor intangível você colocar uma marca, né? Às vezes tem vinhos da mesma qualidade, mas uma vinícola que é super famosa, esse vinho vai ser um pouco mais caro, né? Então tem um marketing aí no meio. Mas tem várias coisas que influenciam a precificação do vinho. Por exemplo, você tem um vinho que ele é feito com... A colheita dele é colheita mecânica, Tá. né? Ou a colheita dele é manual. O vinho com colheita manual vai ser mais caro, porque demandou mais trabalho, você teve que contratar a pessoa para ir lá colher e tudo mais. Colheita mecânica, você colhe muito mais rápido, você tem menos cuidado com a uva, porque é uma máquina que vai colhendo, né? Colheita manual, vai lá, caixinho por caixinho, vai cortando e tal. Então, você tem muito mais cuidado com isso. Se o vinho, por exemplo, passou por barrica ou por algum outro tipo de envelhecimento ou não. Ou se ele foi feito, fermentou, filtrou, engarrafou e foi vendido, né? Quando ele fica um tempo em barrica, é um estoque parado que o produtor tem. Então, ele tem que contabilizar isso no preço final do vinho. Tem que contabilizar o preço da barrica. A barrica americana tem um preço, a barrica francesa é um pouco mais cara. Se é barrica de primeiro uso, se é nova, se é usada, né? Você tem a garrafa, tem garrafas mais leves. Hoje está cada vez menos sendo usada a garrafa pesada, porque muito vidro não é sustentável, né? Então, esse é outro mito. Ah, essa garrafa aqui é pesadona, esse vinho aqui deve ser bom. Tem muito esse, já vi. No fundo, nenhum vinho baratão, ou vinho do supermercado, assim, vai ser colocado numa garrafa mega pesada, porque é caro. Mas não necessariamente uma garrafa leve vai ter um vinho ruim. Claro. Então, você e não pega duas necessariamente garrafas. a garrafa muito pesada vai ser o melhor vinho do mundo. Exato, exato. Então, assim, esse é outro mito. Mas tem a questão da garrafa, tem a questão do fechamento, tem a questão do rótulo. Tem uma impressão de um rótulo que é em papel normal, um papel melhorzinho, tem um acabamento. Então, tem a uva, né? Então, você tem uma vinícola que tem um vinhedo num lugar, por exemplo, falar Chile, tem lá no Vale do Maipo, perto de Santiago, ou você tem lá em Itata, que é lá no sul, que tem muito menos produtividade, produz menos uva. Então, você tem um vinhedo super produtivo e um vinhedo super pouco produtivo.
Óbvio que vinho super produtivo vai dar para você fazer um preço melhor do que o que produz menos, né? Então, essa planta dá muito menos uva, você vai precificar ele, você vai fazer menos garrafa daquele vinho, você vai ter que colocar o teu preço naquilo lá, né? Então, o cultivo, né? Quando você tem um cultivo orgânico, você corre mais risco de ter uma praga ou de ter alguma coisa. Então, você tem que contabilizar também. Do que se você tem um vinhedo que você coloca químico para matar tudo, você não tem problema nenhum de praga, tá tudo certo, o seu risco é muito menor. Então, tem terras que são mais caras num lugar e mais baratas no outro. Consequentemente, o preço da uva, né? Às vezes a vinícola não tem todos os vinhedos, ela compra uva de produtores específicos que eles têm contrato. Uhum. Então, se está num terroir, numa região super valorizada, o preço vai ser mais alto do que na outra região. Entendi. Então, tudo isso conta. São inúmeras variáveis. Tudo isso conta. Então, assim, there's no free lunch. Não tem mágica. Não tem mágica. Então, assim, o vinho caro, ele tem um motivo para ser caro. Óbvio. Você fala, tem um Chateau Margaux que custa 15 mil reais. Ele é muito melhor do que um outro vinho que eu vou pagar 3 mil? Não sei, é muito relativo. As variáveis já foram pagas com os 3 mil, né? De repente. Entendi. Então, assim, aí entra um pouco para alguns vinhos vai entrar, sim, o marketing, a marca, a classificação deles, esse tipo de coisa vai acabar... Afeta, óbvio. Tem um nome ali, que existe uma história por trás, de repente, né? Que o cara se desenvolveu, quantos anos demorou pra ele chegar num vinho daquele, né? Exatamente. E existe alguém dentro desse mundo de vinho que te inspirou, que você sempre olhou e falou, nossa, essa pessoa é uma pessoa que, sei lá, me desperta atenção e que eu sigo? Pô, o Brasil, assim, eu vou começar falando de fora, né? Tem uma pessoa que é a Jancis Robinson. A Jancis Robinson é uma inglesa que, para mim, tem a melhor degustação técnica, o melhor critério de avaliação. É uma pessoa muito sensata. É a madrinha do W7, da escola que eu fiz. E é uma pessoa que não é vendável, né? Então, assim, ela não é... não, vai lá. Tem muita gente que dá nota por aí que recebe para dar essas notas, né? Então, ela é uma pessoa muito séria, ela dá uma pontuação que pouca gente se liga muito, então ela tem... Mas ela é sempre muito consistente. Então, a Jancis Robinson tem alguns livros, por exemplo, o Oxford Companion to Wine é dela, o Atlas do Vinho, o Atlas Mundial do Vinho é dela, tem N livros publicados, e eu acho que a forma com que ela trata, escreve do vinho, das tendências, de como ela degusta, eu acho ela, para mim, uma grande referência em termos de educação de vinho ou da forma com que ela trata o vinho, né? Tem um outro Master of Wine. Master of Wine é a classificação, é o máximo que uma pessoa pode chegar no mundo do vinho, são 400 e pouco no mundo hoje só. Tem um brasileiro que mora lá em Londres, que é o Dirceu Viana Júnior, mas que mora em Londres já há mais de 20 anos. Tá. E quando ele fez o Master of Wine, ele se formou por lá. E tem um Master of Wine britânico também, que é o Tim Atkin, que faz várias pontuações, principalmente de vinhos da América do Sul, e que eu acho que ele tem... Eu fiz na pandemia, até fiz uma live com ele, fiquei super honrado que ele topou, eu fui na caruda, assim, me apresentei e tal, falei o que eu fazia e tudo mais, e ele topou fazer uma live comigo, e foi assim, nossa, foi incrível. Tipo, igual eu fiz com você. Não, de jeito nenhum. Não, mas nem perto. E o Tim, ele é um Master of Wine, então para ter chegado lá ele ralou pra caramba, tem muito conhecimento, mas a grande maioria dos Master of Wines, esses 400 e poucos no mundo, eles são meio que não inatingíveis, inalcançáveis, mas eles são mais sérios, eles fazem um trabalho mais de bastidor para importadores, de palestra, disso, daquilo. E o Tim não, o Tim ele é um cara que ele é super... E você fala isso de um britânico, né? Mas ele é super despojado, vive dando risada, super bem-humorado, mas ele é um cara que
ele pontua os vinhos, principalmente América do Sul. E eu acho que esse trabalho que o Tim faz para vinícolas pequenas, que não estão no radar dos grandes importadores e tudo mais, então você vai atrás de um vinho que o Tim pontuou legal de uma vinícola que você nunca ouviu falar. Então ele faz, acho que um trabalho incrível para pequenos produtores, não só para os grandes, principalmente do Novo Mundo. Então eu acho que a forma mais despojada e mais leve que o Tim encara o mundo do vinho, eu acho incrível e eu me identifico muito. Não tenho nem perto do conhecimento dele, mas é um cara que eu admiro muito pelo conhecimento e pela simplicidade com que ele lida com as coisas, que é sempre o que eu tento fazer. Passar todo mundo do vinho com simplicidade, com uma linguagem super acessível. E você lê muito para aprender? Como funciona esse processo? Ou é mais assim na prática mesmo? Eu digo que você pode ler muito, você pode fazer muitos cursos, mas nada tira a necessidade de você ter uma boa litragem. Uhum. É uma lição de casa que não é difícil de fazer. Não. Não é difícil. Por sinal, eu vou começar a minha hoje aqui com esse vinho que eu ganhei. Ah, que bom. Fico feliz. Então, assim, eu acho que o principal é aquilo que eu falei. Você entender o que você está tomando e entender o teu gosto. O segundo passo, aí de repente ler uma revista, ler um livro, ler um site, Instagram. E deixa uma dica de um livro ou de um site legal para eu ler. Eu acho que hoje os sites brasileiros, a gente não tem um site que seja uma referência. Talvez o site da revista Adega. Eu gosto muito. Eles têm uma revista impressa, das poucas revistas de vinho que sobreviveram. A revista Adega, para mim, é uma revista super bacana. Eles têm um site legal. Mas fora do Brasil, tem o site da Jancis Robinson, que chama Purple Pages. Uhum. E sites de outras revistas. A revista Decanter, que para mim é a revista mais bacana de vinhos, que é mais isenta. Você pega um Wine Spectator, que é uma revista famosa, que é americana. Eles já são mais para os lados... Eles puxam uma sardinha mais para o lado americano. Eles já são meio enviesados. A Decanter, que é uma revista inglesa, eles têm matérias super bacanas. Não só para quem trabalha com isso, mas para quem gosta. No Brasil, a revista Adega. E tem muitos perfis de Insta também que são bacanas. Hoje, o Brasil tem milhões de perfis de vinhos no Instagram, né? Você vai tomar muito cuidado com quem segue ou o tipo de informação que você consome. Mas isso o Insta tudo, hoje... Né? No Insta tem muita gente bacana, tem alguns perfis bem bacanas que geram conteúdo e não só mostram que tomou um vinho de 2.000, um vinho de 3.000, um vinho de 5.000, ou a pessoa falando difícil. Então, eu acho que tem de tudo um pouco. Se você quer aquele cara que gosta dos vinhos caros, que toma os vinhos caros, tem. Se você quer aquele que só toma vinho que gosta de postar vinho de até R$50 como custo-benefício, tem também. Se você quer aquele cara que fala mais de conteúdo, dá dicas, que é um pouco do perfil que eu gosto de ter no meu, de falar de coisas meio básicas ou de desmistificar um pouco, ou de desenfrescalhar um pouco, tem alguns também. Então, tem de tudo um pouco. Eu acho que hoje o Insta e redes sociais, você acaba tendo acesso a muita informação bacana, só precisa filtrar e com o tempo você acaba vendo, mas você começa a seguir 2, 3, 4, você começa a comparar. Fala, não, esse aqui então deixa pra lá, eu vou começar com esse aqui. E não tem o melhor ou o pior, tem aquele que você se identifica mais. Eu adorei esse papo com você, porque talvez a gente seja um pouco parecida com isso, assim, eu acho que é tipo a gastronomia, existe alta gastronomia, existe, assim, coisas que são muito rebuscadas e que, de fato, você fala, nossa, queria estar lá, mas existe o que é aplicável para muita gente, prático e funciona, né, e dá sabor, e te dá energia, te traz saúde, então eu sou muito a favor disso na minha vida, para tudo. Você tem, por exemplo, você vai seguir aquele perfil aqui da pessoa que vai no Dom, vai no Paride, vai no Fasano, ou aquele que vai num restaurante Natureba, ou num custo-benefício bacana, ou em restaurantes mais petit comité. Então, é a mesma coisa. Assim, no vinho também tem
aqueles perfis que adoram, que são daquela linha dos vinhos naturebas. Só orgânicos, biodinâmicos, naturais. Muitos deles são até meio xiitas. Eu sou contra tudo que é meio xiita. Uhum. Né? Então, eu acho que você pode ter, e você tem vinhos naturais, orgânicos, biodinâmicos, muito bacanas. E você tem vinhos que você bebe, você nem sabe que são orgânicos, biodinâmicos, mas que você adora. Gente que tem preconceito, não, vinho orgânico, não sei o quê, acha que é um vinho roots. Porque tem muito vinho natural, vinho orgânico, biodinâmico, que é mais roots, assim, mais rusticão, e alguns mais difíceis de tomar, né? Então, alguns que você toma, você tá tomando e nem sabe que ele é orgânico, que ele é biodinâmico. O importante é o vinho ser bacana, ser bem feito, e você gostar. É a mesma coisa a comida. Então, você segue o que vai no Dom ou você segue o que vai no McDonald's? Né? Tem aquele que adora postar custo-benefício. Hoje eu comi por R$50 aqui um prato super bem feito. Cara, tem pra tudo. Tem pra tudo. Né? E a gente podia ficar horas aqui falando, né? Tem assunto pra... Tem assunto pra vida. Mas vamos marcar outro, então. Por favor. Que eu adorei. Pra mim foi super enriquecedor. Eu tô engatinhando ainda, mas... Vou te chamar aí pra fazer umas A hora que você quiser. Você traz os vinhos. Não vou falar que tá garantido, porque, de novo, é pessoal, né? Mas acho que nós vamos beber bem. Acho que comer bem eu não tenho a menor dúvida. Não, peraí. Então, acho que pode ser um programa legal e super enriquecedor. Tá marcado. Deco, obrigada. Super obrigado. Foi demais. Que bom. Fico feliz. Conte comigo.